Drones atacam a Chechênia sob o fogo dos homens de Kadyrov e da mídia da FSB. Diversão do Kremlin contra Putin, e ele foi traído pelos próprios aliados. Putin conversou com o representante de Trump, Witkoff, os primeiros resultados do encontro. Muito dinheiro envolvido. Trump prometeu devolver a Putin todos os ativos congelados em troca da paz. Mais um petroleiro russo foi atacado no Mar Negro. Na Rússia, o míssil Sarmat se autodestruiu novamente durante os testes. Os combatentes de Budanov atingiram a elite do exército russo em Berdiansk ocupado. E na parte ocupada de Pokrovsk, estão distribuindo passaportes russos para os moradores locais sob bombardeio. Olá, meu nome é Anastasia Dmitrovskaya. Agora mesmo vamos falar sobre o principal. Mas antes disso, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. No dia 1º de dezembro, o presidente Volodymyr Zelensky teve uma conversa telefônica com o representante especial do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e com o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa. O chefe da delegação de negociação ucraniana, Rustem Umerov, também participou, junto com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Zelensky escreveu sobre isso na rede social X. Um briefing importante. Ficou combinado que mais detalhes serão discutidos pessoalmente. As equipes vão alinhar as agendas para futuros contatos. Além disso, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, declarou que as negociações para alcançar a paz na Ucrânia não podem acontecer sem os europeus. Segundo ele, a visita do presidente da Ucrânia a Paris não foi por acaso. Fizemos tudo possível para que tudo fosse feito em prol da paz na Ucrânia e da segurança na Europa. Vale lembrar que a agência AFP escreveu que o enviado do ZEUA, Steve Witkoff, realizou uma nova reunião com Umerov na segunda-feira, na Flórida, onde eles já haviam se encontrado no dia anterior. A conversa com Witkoff aconteceu na véspera de sua reunião previamente anunciada com o ditador da Rússia, Vladimir Putin. Como se sabe, Witkoff apresentou a Putin uma versão do plano de paz acordada com a Ucrânia. E algumas palavras do secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Rustem Umerov. Ele afirma que, nas negociações do ZEUA sobre o acordo de paz para encerrar a guerra russo-ucraniana, foi possível alcançar um progresso significativo. Ao mesmo tempo, segundo ele, algumas questões ainda precisam ser aprimoradas. Agradecemos ao lado americano pela postura construtiva e pela abordagem de parceria. Ficou acordado manter um contato constante e próximo na continuidade desse processo. O representante especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma figura diplomática de alta relevância, já chegou à capital russa, Moscou, após uma longa e esperada viagem e prontamente se encontrou com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, para discussões importantes sobre questões bilaterais e internacionais. Nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer e nós seguimos em frente, porque o mais interessante vem agora. E agora para as notícias da linha de frente. A situação em Lima é crítica. Nossas tropas precisam urgentemente de reforços. Quem falou sobre isso foi o chefe do Departamento de Comunicação da 63ª Brigada, capitão Rostislav Yasheshin. Segundo ele, Liman resiste há mais de 2 anos e meio, mas agora a pressão do inimigo atingiu o máximo. A situação está muito difícil. Muito difícil. Liman precisa de reforços. Liman precisa de mais equipes operando drones. De todos os tipos, Liman precisa de infantaria. Liman precisa. São necessárias forças adicionais para segurar esse ponto populacional tão importante. Estatísticas desanimadoras do Deep State. Em novembro, os russos ocuparam 505 quilômetros quadrados do território ucraniano. Isso é quase o dobro do Kij. Alega-se que a área de Guleipoli foi a mais bem-sucedida para o inimigo, representando 40% de todos os avanços. A situação também é difícil na região de Pokrovsk e Mirnograd, que responde por 32,5% de todos os ataques do inimigo. O Deep State publica novas imagens que mostram o ritmo do avanço russo. O inimigo avança em direção à região de Rovny, que até algumas semanas atrás era uma zona cinzenta. Os ocupantes se aproximam da ferrovia, ao sul de Rodinskoy, em direção a Kiev. E a logística em Mirnograd depende principalmente do trabalho dos drones, e também um mapa atualizado do Deep State. O inimigo ocupou Kazatskoye, além de ter avançado em Pokrovsk e Mirnograd, próximo a Chakovsk, Nikolaivka e Kamenskoye.
Enquanto isso, os militares ucranianos praticamente limparam Kupiansk dos inimigos. Foi sobre isso que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou em Paris. Estão acontecendo combates difíceis em Pokrovsk e em outras direções. Por exemplo, os rapazes tiveram mais sucesso na direção de Kupiansk, embora a Rússia diga que capturou Kupiansk. O maior sucesso do inimigo foi o avanço próximo a Ruliapole. A situação continua difícil na direção de Pokrovsk. O plano era ocupar completamente a aglomeração. O inimigo fracassou, segundo informações do 7º Corpo da DRXU. Só no mês passado, em Pokrovsk, os militares mandaram para o chão mais de 500 invasores. Mas isso é tudo. O Estado-Maior desmentiu o boato sobre a captura de Klinov, na região de Donetsk, pelos ocupantes. O 11º Corpo do Exército das Forças Armadas da Ucrânia declarou que tais mensagens são parte de uma constante manipulação de informação por parte da Rússia. Pela lógica da declaração russa, suas unidades deveriam ter avançado pela estrada, capturando o povoado de Verolyubovka, o que na verdade não aconteceu. E agora, notícias do outro lado da fronteira. O ditador russo Vladimir Putin ordenou aos militares que criem uma zona de segurança ao longo da fronteira com a Ucrânia, na área de responsabilidade do Agrupamento Norte. Provavelmente trata-se de tentativas de expandir o controle sobre as regiões fronteiriças de Kharkiv, Sumy e Chernihiv. Quanto aos agrupamentos, no centro, no leste, aqui, na verdade, assim como em toda a extensa linha de contato de combate, a iniciativa está completamente e de forma decisiva em nossas mãos. Das mãos das nossas Forças Armadas. Além disso, na véspera das negociações com os Estados Unidos, foi informado a Putin que as tropas russas capturaram as cidades de Pokrovsk e Volchansk, nas regiões de Donetsk e Kharkiv, na Ucrânia. E enquanto o Moscow Times, citando dados do Instituto Americano para o Estudo da Guerra, do projeto finlandês SIM e de analistas ucranianos do Deep State, escreve que em Pokrovsk e Volchansk ainda há forças ucranianas presentes, que oferecem resistência ativa. E enquanto Putin relata as supostas vitórias esmagadoras do exército da Rússia, as forças de operações especiais mostraram a destruição épica de uma área de lançamento de Shahed na Crimeia. Na noite de 28 de novembro, unidades das forças de operações especiais realizaram um ataque bem-sucedido contra uma área de armazenamento e lançamento de drones de ataque, Shahed nas proximidades do Cabo Chauda, na Crimeia temporariamente ocupada. Segundo o comando, o inimigo usava constantemente esse território no sul da Crimeia para lançar drones de ataque contra instalações de infraestrutura crítica da Ucrânia. E nestas imagens, os falcões de ferro continuam a destruir metodicamente pequenos grupos de infantaria nas proximidades de Alexievka. Bem, por mais difícil que seja, nossas Forças Armadas continuam resistindo à enorme horda que os superam em número de forma significativa. Por isso, não se esqueça de doar para o Exército. E se não puder apoiar nossos rapazes financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. Os ocupantes começaram a entregar passaportes russos aos moradores de Pokrovsk. Aqui tá, por favor, sua assinatura. Por favor, verifique seu passaporte novamente. Se tudo estiver correto, por favor, assine. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Esse vídeo apareceu na internet. As imagens mostram Denis Pushilin, chefe da administração de ocupação e da autoproclamada República Popular de Donetsk, emitindo passaportes russos para pessoas que supostamente foram evacuadas de Pokrovsk, que está em meio a combates, para a chamada República. Alega-se que cerca de 300 pessoas já receberam passaportes com a águia de 2 cabeças. Mais de 300 cidadãos da Federação Russa foram libertados de Krasnoarmaesk. Obrigado aos nossos militares. Eu me comprometo 100% que o Serviço de Migração da República Popular de Donetsk emitirá passaportes de cidadão da Federação Russa dentro de 3 dias após verificações rápidas, assim como foi feito hoje. Portanto, o Departamento de Imigração, ao cumprir seu serviço estatal de emissão de passaportes, está totalmente preparado. Pode emitir qualquer quantidade de passaportes de cidadão russo. Mais explosões na Rússia. Desta vez, uma base do regimento Akhmat foi atacada na Chechênia.
Páginas locais relataram explosões na cidade de Gudermes, onde fica a Universidade das Forças Especiais, criada pessoalmente pelo chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov. Esse é o principal centro de treinamento dos Kadyrivtsi, e por lá passaram as unidades enviadas para a guerra. Aqui são treinados os soldados de assalto e grupos especiais. A alta cúpula dos Kadyrivtsi costuma vir com frequência, reúne equipamentos e forma novos batalhões. Além disso, esta é uma das áreas mais protegidas da Chechênia. Mas não foi só o Akhmat que sofreu danos. Depois surgiram fotos de um prédio do FSB completamente destruído na Chechênia e também drones atacaram o Krai de Krasnodar e a região de Orlov. A região de Tuapse, perto de Krasnodar, onde fica a refinaria de petróleo Ilsk, e o porto ou terminal petrolífero foram atacados. Um depósito de petróleo perto de Livni, no Oriol, também foi afetado. Não sei quem eles estão divulgando. Sobre. Tá realmente pegando fogo mesmo, você sabe? E os combatentes da GUR e o movimento de resistência atingiram os ocupantes em Berdiansk, que está temporariamente ocupado. A Direção Principal de Inteligência realizou uma operação pontual que resultou em perdas significativas para o inimigo. Um grupo de militares russos se reuniu sob um outdoor de propaganda na entrada da cidade. A conversa fiada deles à noite foi interrompida de repente por uma explosão. 5 ocupantes da Rosguardia foram eliminados, outros 4 ficaram gravemente feridos. Equipamentos foram destruídos ou danificados, um veículo blindado, um Tigre e 2 picapes. Após o ataque, o pânico tomou conta da cidade e dezenas de ambulâncias e caminhões de bombeiros foram rapidamente enviados ao local da explosão. Lembrem-se que recentemente contamos como Putin declarou que a Rússia havia tomado posse de uma parte significativa da inexistente cidade ucraniana de Komsomolsk. Se você olhar para o mapa, olhe para o mapa, para o leste, nordeste, lá mais adiante. Komsomolsk. E ao norte de Komsomolsk, Kupiansk, Slaviansk. Um pouco mais ao norte, nordeste, Seversky. Estão ocorrendo combates dentro da cidade de Komsomolsk. E um número significativo de edifícios já foi libertado pelas nossas tropas. E o avanço continua. Então, o canal do Telegram Kremlovskaya Tabakerka, citando uma fonte no Kremlin, escreve que são partidários de uma conclusão mais rápida. Os apoiadores da conclusão rápida da operação especial organizaram um ataque ousado contra Putin. Recentemente, Vladimir Vladimirovich disse que nosso exército está avançando em Komsomolsk. Ele se enganou, pois não existe tal cidade no trecho da frente ao qual ele se referia. A princípio, suspeitava-se que informações de má qualidade tinham sido passadas para Vladimir Vladimirovich por Gerasimo e seus subordinados. Mas não, foi uma sabotagem interna, informou o interlocutor do canal. Na verdade, essa mesma fonte afirma que inimigos internos, que estão diretamente na administração do presidente, foram os que entregaram a Putin dados falsos sobre Komsomolsk. Vladimir Vladimirovich não pode saber o nome de todas as cidades na zona da operação especial. Por isso, ele fez uma declaração sobre combates em um povoado que não existe. Os inimigos internos conseguiram realizar um ataque ousado e traiçoeiro. Eles, claro, queriam mostrar nosso presidente como incompetente, dar a entender que ele supostamente não entende a situação na linha de frente. Em parte, eles conseguiram atingir seu objetivo. Mas isso não vai trazer nenhum benefício para os inimigos da Rússia, destacou a fonte. Agora, como escreve o Kremlin Tabakerka, começa uma investigação interna séria. E você, acredita que isso foi uma sabotagem planejada contra o Putin? Do Mar Negro, um petroleiro russo foi atacado e as autoridades da Turquia informam que o petroleiro Mid-Volga-2, que seguia da Rússia para a Geórgia, estava transportando óleo de girassol e, como resultado do ataque, nenhum membro da tripulação ficou ferido. Mais tarde, surgiram na internet fotos do petroleiro russo que foi atacado no Mar Negro. Em grupos online, comentam que a Volga do Mid pode ter sido atacada por drones do tipo aeronave. Esse já é o 4º ataque na última semana contra a frota sombria de Putin. Parece que os ataques a petroleiros russos estão se tornando uma tendência. Fim de novembro, perto do Estreito de Bósforo, 2 petroleiros da frota sombria da Rússia explodiram.
Segundo informações, as Forças de Defesa da Ucrânia, o SBU e a Marinha estão envolvidos no incidente. Eles atacaram navios russos usando drones marítimos Sea Baby, Gyro e Veret no Mar Negro. De acordo com a Suspune, os navios poderiam estar transportando petróleo no valor de cerca de 70 milhões de dólares e ajudavam o Kremlin a burlar as sanções. Agora, eles estão praticamente fora de operação. Trump planeja devolver à Rússia os ativos congelados após a assinatura de um acordo de paz e o fim da guerra. É o que escreve a publicação Político, citando suas fontes. Ao mesmo tempo, no plano de paz inicial apresentado pelos estados em meados de novembro, havia um ponto sobre o uso de 100 bilhões de ativos russos para a reconstrução da Ucrânia. De acordo com o documento, Washington deveria receber 50% do lucro disso, e à Europa foi sugerido adicionar mais 100 bilhões para aumentar o volume de investimentos na economia ucraniana. Os demais ativos da Rússia estavam destinados a projetos americano-russos. Segundo fontes do Político, os funcionários europeus ficaram indignados com a perspectiva de que os Estados Unidos ficassem com parte dos ativos, mesmo que nominalmente fossem destinados à reconstrução da economia ucraniana, e o restante fosse dividido com a Rússia. Mais tarde, como escreveu a Bloomberg, o ponto sobre o uso dos ativos russos foi excluído do plano de paz. Enquanto isso, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs conceder à Ucrânia um crédito de reparação no valor de 140 bilhões de euros, tendo como garantia os ativos russos bloqueados. Mas o Banco Central Europeu recusou-se a fornecer garantias para esse crédito. Isso foi relatado pelo Financial Times. Segundo a publicação, autoridades europeias recorreram ao banco pedindo que atuasse como credor. Para o depositário belga Euroclear, onde está armazenada a maior parte dos ativos. Mas o regulador concluiu que a proposta equivale a financiamento monetário, o que é proibido pelos tratados da UE. A Bélgica também se opõe à concessão de crédito a Kiev com base nos ativos russos. O primeiro-ministro do país, Bart De Wever, exigiu que a UE fornecesse garantias financeiras superiores a 140 bilhões de euros, que poderiam ser pagas em poucos dias caso a Rússia entrasse com uma ação judicial. De Wever também destacou que o prazo dessas garantias deve ser superior ao período das sanções da UE contra a Rússia. E aqui é importante lembrar que os EUA e a União Europeia congelaram os ativos do Banco Central da Rússia ainda no início da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Enquanto isso, a discussão sobre o uso desses 260 bilhões de euros para ajudar a Ucrânia já vem sendo travada pelos países europeus há quase 4 anos. A propaganda russa omite o fracasso de mais uma das armas milagrosas de Putin. Tudo estaria bem se não fosse pelo fato de que o míssil explodiu diante dos olhos de centenas de curiosos que assistiam ao seu lançamento e à sua autodestruição praticamente instantânea. O projétil deixou para trás apenas uma nuvem roxa que, segundo as declarações oficiais, não representa perigo. Mas nem tudo é tão simples assim, como os russos gostam de repetir. Sobre o que os trovadores do Kremlin estão calados, vamos contar a seguir. Um sistema de lançamento de mísseis únicos sem equivalente no mundo já está praticamente em serviço no exército russo. Ainda em junho de 2023, Putin fazia essas declarações. E breve, as primeiras plataformas de lançamento do complexo Sarmat, com o novo míssil pesado, entrarão em serviço de combate. Já estamos em dezembro de 2025 e mais uma arma sem análogos ainda não está em serviço de combate. Não existe outro lugar no mundo como Sarmat. E ele ainda não está em serviço conosco. Estarei de plantão em breve. E, a julgar pelos últimos testes fracassados no cosmódromo de Yasny, na região de Orenburg, o míssil balístico intercontinental Sarmat ainda está longe de entrar em combate. Me segure, por favor. Estou gravando um vídeo. Essa já é a segunda tentativa fracassada de testar o míssil Sarmat. A primeira aconteceu em 2024. O míssil explodiu no silo durante uma tentativa de lançamento fracassada no cosmódromo de Plesetsk, na região de Arkhangelsk. Desta vez, o lançamento mal sucedido, que aconteceu no último fim de semana de novembro, moradores locais gravaram em vídeo. Após a explosão, uma enorme nuvem de cor laranja violeta venenosa subiu ao céu. As autoridades russas não deram nenhum comentário oficial e a imprensa local escreveu que não haverá evacuação de Yasny, dizendo que a nuvem de fumaça não representa ameaça às pessoas e que, na verdade, está tudo bem.
A cor da nuvem após a explosão é típica de algo muito tóxico. Essa cor é típica apenas de foguetes que utilizam combustível bastante tóxico, o chamado par tetróxido de nitrogênio e dimetilhidrazina simétrica, mais conhecidos pelos nomes amil e éptil. São o amil e o éptil que são usados como combustível em diversos foguetes soviéticos e agora russos. Cosmódromo Yasnaya é principalmente uma base de lançamento de mísseis, um dos 11 locais na Rússia de onde podem ser lançados mísseis com ogivas nucleares. E, muito provavelmente, este foi mais um teste mal sucedido. Míssil balístico intercontinental Sarmat. O míssil parece estar em produção em série, parece até já ter sido incorporado ao arsenal, tudo isso desde 2022. Mas com tantas falhas nos lançamentos, é muito difícil falar seriamente sobre sua presença real nas Forças Armadas e sua real prontidão para combate, pelo menos de acordo com padrões minimamente elevados. Tanto o formato do míssil quanto, principalmente, o local de onde isso aconteceu sugerem o Sarmat. O local é justamente aquele Yasny, onde... Se a informação sobre o lançamento for confirmada em 100%, então esse foi o terceiro ou quarto teste do Sarmat, dos quais apenas um foi bem sucedido, pelo menos parcialmente. Muito provavelmente, os lançamentos foram feitos no final do ano para que Putin, em seu discurso anual à Assembleia Federal, pudesse ameaçar com mais uma Wunderwaffe. Mas, como podemos ver, nem tudo correu conforme planejado. Era mais uma daquelas apresentações matinais infantis, como as que acontecem no jardim de infância. Tudo tá agendado. Tu disse o quê? Mas não havia motivo para isso, pois o foguete explodiu. Andrei Rizenko, vice-chefe do Estado-Maior da Marinha Ucraniana. Desde o ano de 2004, marcando o início deste período, até o ano de 2020, que conclui esta fase, abrangendo um período significativo e contínuo de 16 anos completos, com o lançamento fracassado do míssil nuclear Sarmat no fim de semana, no cosmódromo de Baikonur durante o lançamento da Soyuz MS-28. Ocorreu outra emergência. Como resultado da inspeção pós-voo, constatou-se que o motor do primeiro estágio do foguete foi arrancado por um jato de gás, parte do complexo de lançamento número 6 do complexo de foguetes espaciais número 31, uma das cabines de serviço. Os cosmonautas não se feriram, porém o complexo de lançamento vai precisar de reparos. Após a transferência da plataforma Gagarin número 1 para o Museu de Cosmonáutica do Cazaquistão, a plataforma número 31 permanece como a única de onde é possível realizar lançamentos tripulados. Não existe mais um local alternativo ou de reserva para os voos tripulados da Soyuz. Só existem unidades de carga. Agora, o único local da Roscosmos de onde podiam ser realizados lançamentos tripulados ficou sem uma cabine de serviço em funcionamento. Os programas de foguetes espaciais, tanto militares quanto de investigação, na Federação Russa estão fracassando um após o outro. E esses fracassos colocam em grande dúvida o status da Rússia como potência nuclear e espacial. A Ucrânia, em novembro, realizou um número recorde de ataques contra refinarias russas. Segundo a Bloomberg, no mês passado, pelo menos 14 ataques foram realizados contra refinarias de petróleo na Rússia. De acordo com dados coletados pela Bloomberg, com base em declarações públicas de ambos os países, em novembro, os militares ucranianos usaram drones pelo menos 14 vezes para atacar refinarias de petróleo russas. Além disso, em novembro foram registradas 4 ataques à infraestrutura de transporte de petróleo nos portos do Mar Negro, o que resultou em atrasos nos embarques em Novorossiysk. Durante os incidentes ocorridos no final de semana, embarcações não tripuladas danificaram um dos 3 piers no terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio, que é o principal ponto de exportação do petróleo do Cazaquistão. Como resultado da explosão, o pier sofreu danos graves, informou uma fonte sob condição de anonimato, já que a informação não é pública. Em resposta às perguntas sobre os danos, o CPC declarou que o funcionamento posterior do pier é impossível, repetindo os comentários feitos no sábado. Agora, no terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio, resta apenas um pier operacional, já que o outro está passando por manutenção técnica programada, que pode se estender devido às tempestades sazonais no Mar Negro.
A Bloomberg também relata que, como resultado dos ataques, no mês passado, o volume de refino de petróleo na Rússia aumentou para cerca de 5 milhões de barris por dia e existem riscos de uma nova queda. Aviões russos, máquinas de matar. Depois que a Airbus começou a recolher aeronaves devido a uma atualização mal sucedida de software, a Rosaviatsia decidiu tranquilizar os passageiros. Decidiram tranquilizar os passageiros. Dizem que não há motivo para ter medo. Justamente nas aeronaves que a Rússia apropriou, os programas não são atualizados há quase 4 anos, ou seja, desde a invasão em grande escala. Vamos explicar por que não vale a pena desafiar o destino e comprar por conta própria uma passagem para voar. Os aviões russos continuam quebrando cada vez mais. As falhas geralmente acontecem ainda no ar, o que pode levar a uma grande tragédia. E estamos falando tanto das aeronaves estrangeiras roubadas, que os russos não conseguem consertar por causa das sanções, quanto do orgulho nacional. Um avião da Aeroflot, que fazia o voo Irkutsk-Moscou, foi forçado a fazer um pouso de emergência no aeroporto Bolshoi Savino, em Perm, informou a assessoria de imprensa da companhia aérea. Estamos falando do voo SU-1563, que transportava 158 passageiros. Conforme especificado, o piloto em comando tomou a decisão de realizar um pouso não programado devido a indícios de aumento no consumo de combustível, o que poderia indicar um possível vazamento. E eis que surge um novo golpe. A Airbus anunciou um recall urgente de 6.000 aeronaves a 300. Tudo isso é feito para reverter uma atualização de software mal sucedida. Esses aviões também existem na Rússia. Roubado. Por isso ninguém os chama para fazer reparos, mas Rosaviatsia se gabava disso. Eles não precisam disso porque já possuem um software antigo. Não é atualizado desde 2022. Ou seja, em termos gerais, tínhamos o Windows 7, mas os problemas surgiram entre os usuários do Windows 10. Não há realmente nada de que se gabar. Se um problema de software pode ser resolvido pela empresa em algumas horas, já para as aeronaves russas roubadas, nada mais pode ajudar, a não ser o fim das sanções, o que não vai acontecer. O número de aeronaves em operação está diminuindo constantemente. Este ano, se não me engano, eles tiraram de circulação cerca de 30 aeronaves. Mas aí a situação é outra. Elas são operadas de forma bastante intensa. E lá surgem problemas relacionados aos recursos, por exemplo, ao ciclo de pressurização da cabine. Se esses ciclos se esgotaram, pronto, os aviões são desativados ou enviados para a Airbus lá em Toulouse ou sei lá onde for. E aí todo esse processo é feito, eles são restaurados. Isso custa muito dinheiro mesmo, e ninguém vai querer se envolver com isso. Por isso, aos poucos, assim como toda a economia da Rússia, a frota aérea vai definhando, digamos assim. É difícil dizer exatamente quanto tempo resta para a frota civil russa, mas não estamos falando de décadas nem de longe. Eu não posso dizer quanto tempo. Bom, acho que em 5, talvez 7 anos, eles vão enfrentar uma situação muito difícil. Eles não vão conseguir produzir sua própria aeronave a tempo. Este ano, eles só conseguiram produzir. Prometeram 1.000 aviões até 2030. Acho que em uns 5 a 7 anos, eles vão parar de vez. Nada vai mudar nesse aspecto. Os russos garantem que, até lá, a substituição de importações vai funcionar todo vapor e as aeronaves estrangeiras simplesmente não serão mais necessárias. Para ser justo, de fato existem aviões nacionais na Rússia. O Sukhoi Superjet, que vive quebrando e é praticamente todo feito de componentes estrangeiros, além do MC-21. É justamente este último que é chamado de projeto-chave da aviação civil russa. E até mesmo alguns dias atrás, se gabaram dizendo que o NC-21 já começou os testes de voo para certificação. Só que o início da produção em série do MC-21 estava planejado para 2017. Depois as datas foram adiadas e até agora nada de produção em série. A Rostec se gaba dos testes. E ainda, assim como em 2010, foram se exibir com o modelo do avião em Dubai. Estão fazendo 2, 3, 5 exemplares do MC-21. Todos esses vão passar por testes.
Tem muitas etapas antes de o avião ser colocado em operação. Agora eles estão praticamente na fase inicial. É difícil dizer quanto tempo os testes vão levar. Enquanto isso, a aviação civil da Rússia está desaparecendo diante dos nossos olhos. Aqui, as raízes vêm totalmente de fora, para falar a verdade. Aqui é a mesma coisa, exatamente. Se quer paz, prepare-se para a guerra. E a Ucrânia está se preparando para repelir ataques inimigos em 2026, além de atacar o interior da Rússia. Em particular, Ucrânia e Noruega vão abrir, em 2026, uma linha conjunta de produção de drones. Mas isso ainda está longe de ser todas as más notícias para a Europa. Um novo nível e escala. Ucrânia e Noruega chegaram a um acordo de colaboração na área de produção de veículos aéreos não tripulados. O respectivo acordo foi assinado pelo lado ucraniano com o ministro da Defesa da Noruega. Denis Schmidhal destacou que essa cooperação será uma etapa importante na ampliação das capacidades produtivas ucranianas e no fortalecimento da capacidade de defesa do país. A tarefa prioritária é o rápido lançamento da linha experimental de produção já em 2026. Estamos obtendo acesso não só às bases de produção, mas também, consequentemente, às tecnologias dos países da OTAN. E isso também significa a possibilidade de cooperação na produção de drones ucranianos e, consequentemente, a troca de experiências. Tanto na aplicação prática dos drones interceptadores e drones de ataque ucranianos, quanto, consequentemente, na sua ampliação em escala. Um modelo semelhante de cooperação também está sendo implementado com o Reino Unido. Kiev assinou há alguns dias um acordo de licenciamento para a produção em larga escala dos drones interceptadores Octopus em instalações britânicas. Esta é uma tecnologia exclusivamente ucraniana e ela já está sendo usada de fato em condições de combate. Esse drone pode operar tanto à noite quanto durante o enfrentamento de sistemas de guerra eletrônica. E o mais interessante é que esse drone pode operar em baixas altitudes. Os drones interceptadores fabricados serão entregues à Ucrânia para reforçar a defesa contra drones russos. O projeto Octopus está sendo implementado como uma iniciativa conjunta da indústria de defesa. O Reino Unido recebeu a licença para a produção em massa do interceptador ucraniano. E a Ucrânia vai recebê-los para garantir suas próprias capacidades de interceptação. O contrato assinado prevê a produção de vários milhares de drones interceptadores para as necessidades das forças de defesa da Ucrânia. E isso será feito especificamente em empresas do Reino Unido, o que praticamente elimina a possibilidade de a Rússia destruir as instalações de defesa. 3 fabricantes já receberam as tecnologias necessárias para a produção dos drones Octopus. Outras 11 empresas estão preparando linhas de produção para eles. Após o início da agressão russa em grande escala em 2022, o Reino Unido tornou-se um dos principais parceiros da Ucrânia. Londres oferece um importante apoio militar. Além disso, o Reino Unido está promovendo ativamente a pressão das sanções contra a Rússia e fornecendo apoio financeiro a Kiev. O Reino Unido é pioneiro. No momento da implementação prática da chamada coalizão, a coalizão dos drones, a coalizão da marinha, a coalizão dos meios de ataque. E, consequentemente, foi justamente o Reino Unido que entregou à parte ucraniana os primeiros exemplares pesados de armamento. Em particular, estamos falando do tanque Challenger 2. Somente após as devidas providências tomadas pela Grã-Bretanha, os Estados Unidos entregaram seus tanques Abrams ao lado ucraniano. A Ucrânia também planeja criar postos avançados robóticos equipados com módulos de combate para combater os ocupantes russos. Em primeiro lugar, trata-se da parte logística, ou seja, robôs terrestres. Eles vão assumir a maior parte da logística, reduzindo a zero as perdas de pessoal e, consequentemente, de equipamentos das forças de defesa da Ucrânia. Estamos falando sobre o fornecimento de munição e, consequentemente, a evacuação de feridos. Além disso, trata-se também de uma função de engenharia, como a minagem e desminagem de áreas. Anteriormente, a Ucrânia, em conjunto com os Estados Unidos, começou a produzir drones interceptadores, que são capazes de combater os drones de ataque da Rússia. Além disso, o governo da Holanda vai fornecer 250 milhões de euros para a compra de armas americanas para a Ucrânia no âmbito do programa Puro. Nos Estados Unidos, em particular, serão adquiridos mísseis antiaéreos para os F-16 e munições, que são o que Kiev mais precisa no momento.
Devido às sanções do EUA, a Turquia quase dobrou a redução das importações de petróleo russo Ural em novembro. Jornalistas da Reuters escrevem que Ankara foi uma das maiores compradoras de petróleo russo após a saída da Europa do mercado. Em 2022, ficou em segundo lugar, atrás apenas da Índia. Agora, o país está aumentando suas compras de matérias-primas alternativas. Segundo Kapler, em meio à queda na oferta de petróleo bruto dos Urais, a Turquia aumentou suas importações de tipos alternativos de petróleo bruto, incluindo a mistura Kazakh, CPC e Kepco, além do Basra iraquiano. Além das sanções do EUA contra a Lukoil e a Rosneft, a redução das compras de petróleo russo pela Turquia também é atribuída à iminente proibição da União Europeia de comprar combustível produzido a partir do petróleo russo. A queda ocorreu em meio ao fato de que as sanções dos Estados Unidos contra as grandes empresas russas, Lukoil e Rosneft, reduziram o número de fornecedores com os quais as refinarias turcas podem colaborar. Além disso, a proibição planejada pela União Europeia de comprar combustível produzido a partir do petróleo russo, que deve entrar em vigor no final de janeiro de 2026, isso incentiva as empresas turcas a diversificar sua base de matérias-primas. No entanto, substituir o petróleo russo Urals nas refinarias turcas não é fácil. Porém, as possibilidades das refinarias turcas para compras alternativas são limitadas. Isso porque a oferta de petróleo bruto de qualidade semelhante ao tipo Urals no mercado do Mediterrâneo é pequena. A situação com o fornecimento de petróleo do CPC para a Turquia pode se complicar devido ao recente ataque ao terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio. Como podemos ver, as sanções funcionam tanto contra a Rússia quanto contra outros países. Mas será que isso vai fazer a Rússia sentar à mesa de negociações? Essa é uma questão em aberto. O que você achou das nossas notícias? Escreva pra gente o que devemos mudar para ficarmos ainda melhores. Nós vamos levar isso em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixe seu like neste vídeo para apoiar nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!